Boa noite. Que alegria temos de nos reunirmos para celebrar o Senhor das nossas vidas. Chegamos no nosso momento da mensagem. Então eu quero, desde já, convidar você a abrir sua Bíblia, se você tiver a Bíblia em mãos. Se você não tiver, não tem problema, o texto vai ser projetado também. Mas se você tiver com a Bíblia em mãos, é sempre uma boa prática. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, de 1 a 23. O texto é um texto longo e um texto também bem conhecido, creio eu, da igreja. Eu vou ler e eu peço você que acompanhe de maneira silenciosa. Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Eu farei leitura de maneira audível, os irmãos acompanharão de maneira silenciosa. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí Jesus vai começar a interpretar a parábola que ele contou no início do capítulo. Então preste bastante atenção. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós exaltamos, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Nesse instante, nós temos o desejo de ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor sempre fala. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Portanto, te pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito. Que as nossas mentes e corações consigam, de maneira muito natural, Pai, compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós.
Que a Tua palavra que vive eficaz desafie os nossos corações, nos colocando numa posição, Pai, onde nós desejemos cada vez mais buscar a Tua presença e nos submetermos à Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Parábola do semeador. É um texto bastante conhecido das Escrituras Sagradas e já no início do capítulo 13 nós temos uma espécie de pintura, um desenho do contexto no qual essa parábola foi contada. Aliás, uma das maneiras, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, uma das formas mais naturais, mais fáceis da gente compreender o sentido de uma parábola é a gente atentando para qual contexto essa parábola, em qual contexto essa parábola é contada. Via de regra, o contexto é determinante para a compreensão da parábola. Os contornos, quem são as pessoas que estão em volta, quais eram as conversas que acontecem, o que estava sendo questionado, o que estava sendo perguntado. A verdade é que a parábola do semeador ela vem numa sequência de parábolas do Evangelho de Mateus que se encontra no capítulo 13, que normalmente a gente chama de parábolas do reino, porque em alguma escala elas apresentam realidades do reino de Deus ou do reino dos céus. Podemos usar as duas expressões como sinônimos. A parábola do semeador é a primeira deles. O texto diz que ela foi contada por Jesus a uma grande multidão. E parece que, pela dinâmica dos versículos iniciais, versículos de 1 a 3, em especial versículos 1 e 2, nós percebemos que parece que Jesus contou uma sequência de várias parábolas. Não foi apenas Mateus que organizou e colocou elas todas em sequência. A dinâmica do texto traz essa noção para a gente. Versículo 2, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se ao povo reunido da praia, e Jesus falou por meio de muitas parábolas. Então, existe uma multidão reunida, pessoas desejosas por ouvir Jesus, pessoas desejosas por conhecer da vontade, por saber e aprender aquilo que ele tem a ensinar, e agora Jesus conta uma sequência de parábolas. Mas, além disso, além da gente entender qual o contexto onde essa parábola é contada, a gente precisa também entender o porquê que Jesus utilizava essa metodologia. Jesus não inventou a metodologia da parábola. A parábola era uma forma pedagógica de você contar uma história de maneira que você pudesse ilustrar realidades a partir dessa história. Nem todos os detalhes das parábolas são necessariamente detalhes que têm a ver com o sentido principal da parábola. É uma história criada, é uma espécie de ilustração. Mas o próprio texto diz para a gente que Jesus tinha um propósito. Isso, inclusive, gera questionamento nos discípulos. Os discípulos perguntam, por que o Senhor nos ensina através de parábolas? Por que o Senhor não fala claramente, abertamente? E aí no versículo 11, nós vemos Jesus respondendo a eles, dizendo que aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas que isso não aconteceu para todo mundo. Mais do que isso, quando a gente chega no versículo 13, Jesus faz uma citação aqui, dizendo que ele falava por meio de parábolas, para que, ao contar essas parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem e não entendem. Ou seja, a parábola tem, de certa maneira, um duplo propósito. Possibilita que pessoas, às vezes sem grande conhecimento, sem muito estudo, possam compreender verdades complexas a respeito dos ensinamentos de Deus e do seu reino, através de uma história, de uma ilustração, que torna essas verdades mais acessíveis para quem as ouve. Por outro lado, essa mesma parábola, ela também tem um propósito, de nessas histórias, a gente poderia dizer, esconder verdades valiosas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então, se alguns que não faziam parte da vida religiosa do povo conseguiam entender as verdades, que não tinham muito estudo, não tinham grande conhecimento da lei de Deus, do Antigo Testamento, conseguiam ouvir as parábolas de Jesus e entender aquilo que ele estava ensinando por meio de parábolas, porque essas histórias ilustravam verdades a respeito do reino de Deus. Por outro lado, outros, parece que ao ouvir aquelas histórias, ficavam tão atentos à história que perdiam de vista que aquelas histórias apontavam para algo mais profundo.
Então, mesmo ouvindo, eles não ouviam de verdade. Mesmo vendo, eles não viam de verdade. A gente poderia ilustrar isso dizendo assim, imagina que alguém chega aqui e fala assim, não, mas já vem Jesus com mais uma daquelas historinhas que ele gosta de contar. E ao fazer isso, a pessoa, naturalmente, ela já não dava mais tanta atenção, porque ela não entendia que verdades profundas estavam sendo transmitidas por meio dessa maneira de ensinar. Compreendido um pouquinho a dinâmica da parábola, né? A gente precisa entender, então, o que trata a parábola do semeador. Basicamente, é uma parábola que aponta para a realidade do nosso compromisso com Deus, da gente assumir uma postura de compromisso com o Senhor. E ele faz isso por meio de uma ilustração. Ele começa no versículo 13, no versículo 3, dizendo que o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeia, o que a parábola vai narrar são 4 tipos de solos diferentes. A semente é a mesma, ou as sementes são do mesmo tipo, o semeador é o mesmo, mas cada punhado de sementes, assim a gente pode dizer, cai num tipo de solo diferente. E de acordo com o solo que aquela semente cai, o resultado é absolutamente diferente. Ele começa e ilustra primeiro falando a respeito das sementes que caíram à beira do caminho. O caminho tem o chão batido. É natural. Se você já fez uma trilha, se você já andou num lugar que não tem asfalto, não tenha sido acimentado, certamente você sabe que o lugar onde as pessoas mais passam, naturalmente aquela terra, aquele chão, aquela terra vai ficando batida, ali já não cresce mais vegetação, porque os pés das pessoas, vão passando e vão desmatando, e ali à beira do caminho nada cresce, porque o caminho é formado por chão batido. O texto aqui então aponta para um chão batido que impossibilita essas sementes de penetrar. Elas caíram à beira do caminho, mas o solo da beira do caminho não é um solo propício, não é um solo oportuno, não é um solo preparado, não é um solo que vai produzir uma boa frutificação. Às vezes a gente chama o caminho, ou pensa que o caminho se refere apenas à ideia de alguém que tem um coração duro, que não ouve a palavra, mas me parece que não é isso que o texto está falando. O texto fala daqueles que mesmo que são sendo expostos à palavra de Deus, ou seja, eles receberam a semente. A semente é a palavra. Mesmo sendo expostos à palavra de Deus, têm ouvidos surdos, corações insensíveis, não se deixam afetar, não se deixam atingir pela palavra. Eles ouvem incessantemente. As sementes caem à beira do caminho, mas ali elas não nascem. Não é porque não cai a semente, não é porque naquele solo a palavra de Deus não seja semeada, não seja lançada, não. É porque, de certa forma, o solo é um solo que está fechado. É um coração que pode ser ilustrado, e aí é uma metáfora para corações, a gente sabe disso da segunda parte da explicação, A gente poderia comparar, então, isso a alguém que tem um coração insensível, que faz os ouvidos surdos à realidade do Evangelho. Alguém que ouve a mensagem do Evangelho e, embora ouça essa mesma mensagem frequentemente, não a compreende. No versículo 19, Jesus diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Ou seja, é alguém que ouve a mensagem, ouve a palavra, está exposto à palavra, mas a palavra não penetra ali, porque aquele coração se mostra indiferente, insensível ao Evangelho. E aí Satanás rapidamente vem e arranca e leva aquilo embora, para não dar àquela semente a oportunidade de florescer. O solo é um solo duro, indiferente, insensível. E como o próprio texto aponta para o fato de que os solos do texto, os 4 tipos de solos do texto,
apontam para pessoas e para corações, talvez a primeira coisa que a gente precise fazer, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer nessa noite, é se o nosso coração tem sido esse solo que está à beira do caminho. Que embora seja constantemente exposto à palavra de Deus, domingo após domingo, ouve o Evangelho, ainda assim se mostra fechado, insensível. Vendo não veem, ouvindo não ouvem. Essa é a pergunta que precisamos nos fazer. O semeador é o mesmo, a semente é a palavra, é a mesma, mas aquela que cai à beira do caminho não produz absolutamente nada. Não produz absolutamente nada. Porque encontra ali um solo fechado, insensível, indiferente. À beira do caminho caem muitas coisas. Como eu disse antes, se você já fez trilha, certamente você sabe disso. Você faz uma trilha, à beira do caminho você encontra sujeira. As pessoas passam e jogam pacote de biscoito. Não deveriam fazer, mas jogam pacote de biscoito. Restos de pessoas que caminharam por ali antes. É isso que acontece à beira do caminho. Então aquele solo está acostumado a tão somente fazer com que as coisas caiam ali, ele não reage mais. Ele está indiferente, ele está fechado. Embora ele ouça constantemente, frequentemente, se mostra surdo, com o coração insensível à palavra. Não se deixa afetar, não se deixa atingir. Essa possibilidade é muito real. E aí uma coisa que eu quero já de início fazer com você normalmente a gente olha para esse texto e pensa nesse texto na dinâmica da pregação do Evangelho. Não é assim que a gente está acostumado a ouvir? Só que quando a gente faz isso, automaticamente, a maioria de nós, a maioria dos que estão aqui, certamente já crê em Cristo Jesus. Pelo menos me parece que sim. Quando a gente olha esse texto sob a perspectiva de que ele está falando da pregação do Evangelho, daquele primeiro momento da conversão, automaticamente esse texto perde valor para a gente, concordam? Mas se a gente entender que ele está falando sobre a palavra de Deus de uma forma geral, a gente assume que esse texto continua tendo validade para nós que fomos alcançados pela graça. Que podemos sim estar com o coração endurecido, insensível à voz do Senhor e à palavra do Senhor. E que por isso não desfrutamos e não experimentamos o frutificar do Senhor nas nossas vidas. Mas o texto continua. E se o primeiro solo, as primeiras sementes são aquelas que caíram à beira do caminho, o segundo grupo de sementes são aquelas que caíram num terreno pedregoso. Diz assim, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Então, as primeiras sementes caíram à beira do caminho. Ilustra um solo duro, insensível, fechado, que ouvindo não ouve e vendo não vê, embora constantemente seja exposto à palavra. O segundo grupo é o que é ilustrado aqui como terreno pedregoso. É um solo duro, e por ser um solo duro, ele não permite que as raízes sejam aprofundadas. E como as raízes não se aprofundam, isso é determinante para a morte daquela jovem planta. Assim que o sol forte sai, aquela planta naturalmente é a primeira a secar. O texto então diz que esse solo ilustra aqueles que ouvem a mensagem do reino, aceitam com alegria, mas devido à falta de raiz, quando vêm as tentações, as adversidades, as dificuldades, logo abandonam o reino. O texto diz e aponta para o fato de que esse segundo solo é uma ilustração da superficialidade. Notem que o texto fala que, olha, esse segundo solo é como aquele que a semente cai e logo ela produz algo, logo ela começa a crescer. Mas na mesma velocidade em que ela começa a crescer, ela também morre, porque ela é superficial. Talvez a gente pudesse apontar nesse sentido para aquela superficialidade
que está presente muitas vezes nos nossos corações, que nos impede de medir o custo do discipulado, o custo de seguir a Cristo. A gente precisa entender que entusiasmo é diferente de novo nascimento. Quando a gente pensa, né, em alguém que está chegando no Evangelho, tendo o primeiro contato com o Evangelho, às vezes a pessoa está entusiasmada, está empolgada, mas entusiasmo é uma coisa, novo nascimento é outra. É verdade que o novo nascimento produz entusiasmo, mas nem todo entusiasmo é novo nascimento. Nem todo entusiasmo é novo nascimento. Ou vai dizer, isso aí pensando na dinâmica de quem está, né, ouvindo a palavra pela primeira vez. Mas para você que já está mais escolado, quantas vezes nós ouvimos verdades entusiasmados e tomamos decisões superficiais de mudança? Nossa, mas esse pastor que veio da África, semana passada tivemos, né, o pastor Malan, esse pastor que veio da África, ele desafiou a gente a pregar o Evangelho, e eu fiquei empolgado, e essa semana eu vou falar do Evangelho para todo mundo, e as pessoas vão ver, porque o novo Billy Graham apareceu no meu trabalho, e sou eu que vou falar do Evangelho para todo mundo. Só que aí vem a segunda, vem a terça-feira, e o entusiasmo acaba, porque começa a ter um monte de atividade, um monte de demanda, e você esquece do compromisso, você esquece daquele entusiasmo, daquela empolgação que você estava, e morreu porque era superficial. Era superficial. Não tinha raiz profunda. Quantas vezes nós ouvimos ideias novas, nós somos confrontados com a palavra, nós aprendemos algo maravilhoso de Deus e ficamos entusiasmados, empolgamos. Que coisa maravilhosa que eu ouvi no culto hoje. Mas do mesmo jeito como isso produz um entusiasmo, um ânimo, uma alegria inicial, da mesma velocidade isso morre e não produz absolutamente nada na nossa vida. Além daquele entusiasmo momentâneo, instantâneo. Você percebe que a parábola não tem aplicação apenas para alguém que nunca ouviu o Evangelho ou para alguém que ainda não é crente, mas tem aplicação para a gente também, que já caminha há mais tempo? A gente pode aplicar das duas maneiras. Basta a gente... Depende do grupo, do público. E não estou forçando nada, não. Quantas vezes o que nos impede de experimentar um frutificar de Deus nas nossas vidas é a superficialidade com que temos lidado com as coisas da fé. A superficialidade com que nos relacionamos com a palavra de Deus. Ouvimos, lemos, que coisa bonita que Deus fala aqui. E aí produz sorriso no rosto, a gente fica empolgado, mas isso não tem raízes. Não toca profundamente o nosso interior. Encontra o coração pedregoso. E por encontrar um coração pedregoso e não ter raízes e ficar apenas no aspecto mais superficial, aquela alegria, aquele entusiasmo, rapidamente, do jeito que veio, vai embora. A superficialidade nos impede de medir o custo do discipulado. Seguir a Cristo dá trabalho, tem um custo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, me parece que negar a mim mesmo não é algo simples. Tomar a minha cruz também não. E seguir o Jesus que fala para segui-lo quando ele está indo rumo ao Calvário para ser crucificado, também não me parece que é algo simples. A gente tem que mensurar o custo do discipulado. Na verdade, a nossa superficialidade, que é tão presente, eu acho que a gente vive num mundo que é superficial. Os compromissos do nosso tempo são superficiais. Falávamos hoje de manhã na escola dominical. Parece que na dinâmica dos relacionamentos conjugais, o até que a morte os separe já não tem mais espaço. Basta que nós olhemos os votos nupciais dos nossos dias. Aqueles votos, né? Sua mãe, sua avó, seu avô prometeram: eu prometo amar-te, respeitar-te, cuidar de você, ficar do seu lado, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza. Não era assim? Aí os votos hoje são assim: não, você me faz tão bem, eu sinto um calafrio, um frio na barriga quando eu vejo você. E quando toca a nossa música,
tudo fica colorido. Só que a gente sabe que para além do superficial, existem os desafios. E aí quando vem os maus dias, é que a gente para avaliar o quão profundos são os compromissos que assumimos. Vivemos em tempos onde, quando as coisas começam a dar muito trabalho, nós simplesmente arrancamos e jogamos fora. Fazemos isso com tudo, inclusive com o Evangelho. Eu ouvi o pastor Malan falando semana passada. Eu entendi que agora eu sou chamado, né? Entendi bem, me impactou. E, afinal de contas, ele atravessou o oceano para falar que eu tenho que pregar o Evangelho para o meu colega de trabalho. Então, eu estou impactado com isso. Mas pensando melhor, pastor, isso vai dar um trabalho. Isso vai exigir muito de mim. Eu até assumi um compromisso depois da mensagem. E eu orei e falei, Senhor, minha vida está em tuas mãos, porque eu nasci para te servir. Mas eu não pensei no custo que isso tinha. Ou vai falar que só eu que faço esse tipo de oração sem pensar no custo que as coisas têm? Você nunca fez. Quantos compromissos nós assumimos com Deus e que da mesma velocidade que a gente assume, pouca coisa depois nós negligenciamos. Agimos como se não existisse compromisso, como se não existisse nada. Essa é a superficialidade do nosso tempo. A Bíblia diz que é melhor a gente não fazer promessa nenhuma, não assumir compromisso nenhum, não fazer voto nenhum, do que fazer algo e não cumprir. As sementes que caíram em terreno pedregoso. A superficialidade que nos impede de medir o custo do discipulado. Entusiasmo não é novo nascimento. Entusiasmo não é transformação. É importante, entusiasmo faz parte. Nós somos seres, quando algo mexe com a gente, fica animado. E é bom que seja assim. Mas não pode ser só isso. As raízes precisam ser mais profundas. Porque, no fundo, é a perseverança, a persistência que revela que estamos enraizados na palavra. Que revela que esse compromisso é real. Que revela que não é algo superficial. É a perseverança. Quando é que você descobre, a gente falou dos votos conjugais, quando é que você descobre que os votos conjugais são de verdade? Não é na hora que está na cerimônia, a noiva linda e arrumada e cheirosa, o noivo arrumadinho na frente do pastor. Não. A gente quer saber se esses votos continuam sendo reais, se eles são reais mesmo, daqui a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos, onde já teve muita tempestade, onde já teve muito problema, muita dificuldade, onde esses votos e compromissos foram provados pelo tempo, pela vida real. Assim deve ser também os nossos compromissos com Deus. Às vezes cantamos coisas bonitas, vamos à frente, eu quero me consagrar minha vida, minhas mãos, meus pés, minha boca, cabelo, para fazer a tua obra. Mas quando é que a gente vê que isso é verdade? É quando o tempo passa. E a gente percebe que a prova do tempo aprovou e mostrou que era de verdade, mostrou que tinha raízes e mostrou que dava frutos. Talvez um dos problemas do nosso tempo, quando a gente pensa na nossa relação com Deus, é que a gente tornou o batismo uma formatura. Para muitos homens e mulheres que frequentam as igrejas, o momento onde a pessoa foi batizada foi o ápice da vida dela com Deus, do engajamento e do compromisso, da transformação da leitura bíblica. Só que batismo é matrícula na escola do discipulado. Batismo é o início. Se o momento mais comprometido com o evangelho da sua vida foi o momento lá do início, quando começou, tem algo de errado. Porque lá é o pontapé inicial, que é importantíssimo. Eu não estou negando a importância do batismo. Eu estou falando, é importantíssimo. É uma declaração de intenções. Não, minha vida é do Senhor. Estou aqui na frente da igreja, confessando publicamente, professando publicamente, declarando a minha fé. Porque com a boca se confessa, se crê com o coração e com a boca se confessa. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então eu estou aqui. Quando é que a gente vê se é de verdade? A permanência, a persistência, a continuidade. Aí a gente vê que não foi algo superficial, não foi
motivado, não, porque fulano falou que tinha que fazer, eu achei que era bacana, achei tão bonito, que negócio de ir na frente. A gente tem que mensurar o tipo de compromisso que nós temos com o Senhor. Quantas vezes nos falta persistência, perseverança? Isso revela que não estamos enraizados na palavra de Deus. Apenas ouvimos e estamos superficialmente empolgados. E aí vem as dificuldades, os problemas, as implicações do Evangelho, a angústia, a perseguição, como o texto fala. Às vezes a gente dá um passo atrás. Cuidado com a superficialidade. Mas o texto segue para o terceiro solo. Falando das sementes que caem no meio dos espinhos. Né? Os espinhos crescem mais rápido, é o que acontece. Alguém lê o versículo 7 aí, por favor, em voz alta. Oito? Não, pode parar no 7. Isso. Outra parte caiu no meio dos espinhos que sufocaram. Os espinhos crescem mais rápido, eles sufocam a semente que havia sido plantada. A semente sufocada pelas preocupações dessa vida. O texto diz lá mais à frente, quando ele vai interpretar, são as preocupações da vida, são os enganos da riqueza. Ou seja, esse terceiro solo ilustra pessoas que têm outras coisas no coração, têm outras prioridades. E aí não experimentam o frutificar de Deus em suas vidas, porque no fundo as prioridades dos seus corações, de suas vidas, são outras. Ah, pastor, eu acho muito bonito, mas eu não tenho tempo para isso. Se o senhor soubesse como é que está difícil sobreviver no nosso dia, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para vir na igreja, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para servir no reino, eu não tenho tempo. E os espinhos, eles crescem, e detalhe, eles crescem rápido. Eles crescem rápido. O que está em jogo é uma questão de prioridade. Pessoas que não têm tempo para Deus são essas ilustradas aqui no texto. Como é comum no nosso tempo. Gente que tem tempo para tudo, menos para Deus. Gente que se lança a todos os projetos e todos os propósitos, menos os projetos e propósitos de Deus. Gente que dedica a sua vida a muitos intentos e ideias, mas que não consegue ter tempo para ler a Bíblia e orar. Nos nossos dias, isso está cada vez mais real. Sufocados pelas preocupações da vida. Quem aqui não tem preocupações? Quem aqui pode dizer, eu estou isento de qualquer tipo de preocupação? Meu coração hoje está absolutamente tranquilo, contas pagas, dinheiro no banco, não tem nenhum filho com problema, nenhuma inquietação, nada me perturba. Nós sempre conviveremos com essas realidades, gente. Os espinhos sempre estarão aí. Não apenas as preocupações da vida, mas o texto também fala do engano das riquezas. E embora não seja pecado ser rico, não é pecado ser rico. Se a riqueza foi conquistada de maneira lícita, não é pecado. A Bíblia até relata que em alguns casos é bênção de Deus mesmo. Mas um desejo por riqueza e por mais dinheiro que me afasta de Deus, esse sim é pecaminoso. Esse sim é um espinho que está crescendo no meu quintal, no quintal do meu coração. E se a gente olha para o nosso tempo, a gente passou a entender que isso é uma prioridade. Você é pai, você é mãe. Você cria o seu filho primeiramente, sua filha primeiramente, para ser um homem ou uma mulher de Deus ou para ser alguém bem-sucedido? Sejamos sinceros. No nosso tempo, parece que a gente está mais preocupado em tornar os nossos filhos profissionais bem-sucedidos do que em homens e mulheres de Deus. E aí não é pecado você ser um profissional bem-sucedido, longe disso. O pecado é você priorizar isso em detrimento do compromisso com o Senhor. Então, seu filho tem tempo para fazer inglês, natação, história, informática, futebol, judô, aikido, mas não tem tempo para vir na igreja. Não tem tempo. Não é assim? Só que o investimento aqui é em coisas eternas. É em coisas eternas.
Você tem preparado o seu filho, sua filha, prioritariamente para quê? Para ser um homem ou uma mulher de Deus? Ou para ser um profissional bem-sucedido? Quando eu oro pelos meus sobrinhos, eu oro acima de tudo para que eles sejam homens de Deus. Eu confesso assim, existirá um momento onde talvez eu me preocupe profissionalmente com eles, mas essa não é uma inquietação no meu coração. Porque eu entendo que dentre todas as coisas, a mais importante, a mais fundamental, é que eles sejam homens de Deus. Tem que ser assim com a gente. E tem que ser assim na realidade da nossa vida. Quantas vezes estamos tão preocupados com a nossa profissão, com o nosso trabalho, que a gente também não tem tempo para as coisas do Senhor. Falei muito dos crianças, dos filhos, mas essa não é uma realidade apenas das crianças, é uma realidade de nós adultos também. Quantas vezes nos falta tempo para o Senhor? Reformulando. Não nos falta tempo. Falta priorizar. Tudo aquilo que é importante, que nós realmente valorizamos, realmente estimamos, nós encontramos tempo para fazer. Se não encontramos tempo, é porque, no fundo, nós até dizemos que é importante, mas no nosso coração aquilo não ocupa o lugar de mais importante. Lembrando o texto bíblico. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E o que vai acontecer? Você crê nisso? Amém? Você vive isso? Cinto apertou agora, né? Porque é bonito a gente falar assim, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente canta, declara, decora o versículo. Só que no dia a dia a gente busca correndo, a gente busca, pois, em primeiro lugar, todas as outras coisas. E se der tempo, se sobrar uma brecha, se tiver um espacinho na agenda, a gente até tenta encaixar ali Deus e a vontade de Deus, o reino de Deus, em algum lugar na nossa agenda, mas tem que ser encaixadinho. Se sobrar tempo, tem algo de errado com a gente. Possivelmente, nosso coração esteja cheio de espinho, impedindo que esse evangelho frutifique na nossa vida. Cuidado com essa ideia de não ter tempo para Deus. Porque o final disso é perigoso. Aliás, os outros solos que eu falei até agora são só solos perigosos. Vamos chegar no quarto solo para vocês ficarem mais animados. Vamos lá. Por fim, o texto fala do quarto solo, que são as sementes que caíram em boa terra. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Se os 3 solos anteriores eram solos ruins, impróprios, o quarto solo é um solo bom, é um solo que foi preparado, é um solo que já está preparado para o plantio. Ilustra aqui aqueles que ouvem a mensagem do reino, entendem e dão frutos. E é interessante notar que eles não frutificam da mesma forma, porque existem alguns que frutificam a 100, outros a 60 e outros 30 por 1. Mas eu não sei se você olha, tanto 100 quanto 60 quanto 30 por 1 é uma proporção boa, né? É uma boa proporção, dá muito fruto. Alguns vão dar muito, 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 outros vão dar muito, muito, e outros vão dar muito. Mas sempre tem frutificação. Se caiu em bom solo, em boa terra, sempre vai frutificar e vai frutificar em boa quantidade. O coração frutífero é aquele que compreende a palavra de Deus. É aquele permeado pela palavra de Deus. É aquele onde a palavra de Deus produz fruto, produz transformação. A palavra de Deus diz que pelo fruto você conhece a árvore. E se não existe fruto, ou se os frutos que têm sido gerados na minha vida e na sua vida são frutos podres, existe um problema com a árvore que nós temos, a árvore que somos nós. Porque é necessário gerar frutos, e bons frutos em boa quantidade. O texto então aponta para essa capacidade que a palavra de Deus tem, que o evangelho tem, de transformar o nosso caráter, transformar o nosso coração, de mudar quem nós somos.
de nos tornar nova criatura, de gerar em nós o fruto do Espírito, embora o texto não esteja falando diretamente do fruto do Espírito, mas essas características de alguém que tem um coração cheio do Espírito Santo: amor, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Frutos que mostram que alguém foi alcançado pela palavra de Deus, que tem o Espírito Santo dentro do coração, que mostra que a pessoa está crescendo, está amadurecendo na fé, está cada vez mais firme. E quem está à volta consegue perceber: caramba, que legal, você já percebeu fulano? Fulano está cada vez mais engajado. Fulano está cada vez mais comprometido com o Senhor. Eu percebo fulano crescendo na fé, amadurecendo na fé. Esses são os frutos do texto. Esses são os frutos que devem ser encontrados na minha vida e na sua vida. É disso que o texto está falando. Mas a gente poderia dizer também que comprometer-se com Jesus é comprometer-se com o avanço do seu reino. Então esses frutos também, em alguma escala, têm a ver com a pregação do Evangelho. Embora, primariamente no texto, aponte mais para um fruto de transformação de vida, para ter uma vida frutífera, uma vida de alguém que tem um caráter de Cristo. Mas o texto pode ser aplicado na dinâmica da pregação do Evangelho. Quais são os frutos que você tem dado? Será que se a gente for analisar os frutos da sua vida, a gente consegue... Não, isso aqui, por essa maçã que eu estou comendo aqui, essa árvore é boa, é uma árvore temente ao Senhor, uma árvore crente. Ou o contrário? Não. Só fruto podre. E você achando que é um solo bom. Não. Pelos frutos a gente conhece a árvore. O texto diz que o bom solo, a semente cai na boa terra e ela produz fruto, dá boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Comprometer-se com Jesus é assim. Quando o Evangelho alcança o nosso coração, ele transforma a nossa vida. Esse Evangelho ele frutifica em nós e através de nós. Quem está à volta a nossa volta consegue perceber as marcas desse Evangelho. É claro, alguns vão dar uma colheita safra recorde, 100 por 1. Você não precisa ser o do 100 por 1. Como eu falei, existem colheitas diferentes, mas todos dão fruto e dão muito fruto. Muito fruto. Eu quero então concluir. Lembrando você que Jesus fala na parábola sobre 4 solos. 4 formas diferentes do meu e do seu coração recebermos a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. A pergunta então que você precisa se fazer nesse instante é: como o seu coração tem recebido a mensagem do Evangelho? Como o seu coração tem recebido a palavra de Deus? Aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que caem em terreno rochoso, pedregoso, aqueles que caem em meios espinhos e aqueles que caem em boa terra e produzem muito fruto. No versículo 9, o Senhor encerra a parábola de uma forma extremamente desafiadora. Vamos ler juntos? Em alta voz, vamos lá? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos mais uma vez? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem um tom de repreensão, de desafio. Como quem diz, o que eu estou falando é sério. Lembra que ele falou mais à frente que o problema dos religiosos é que eles, tendo olhos, não viam, e tendo ouvidos, não ouviam? Jesus termina a parábola dizendo assim: olha, você que está ouvindo o que eu estou dizendo, não seja como esses religiosos, que mesmo tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça de fato. Leve a sério. Se comprometa com o Evangelho. Certamente todos os que estavam ali estavam ouvindo Jesus, porque tinham ouvidos. Jesus então lembra que não bastava ouvir aqui, nesse ouvidinho aqui. Era necessário ouvir aqui.
no coração. Nós ouvimos muitas coisas que entram por um lado e saem por outro, sem afetar de maneira alguma o nosso coração. Mas Jesus nos desafia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça de fato, ouça de verdade. A parábola, então, é uma parábola contada para a gente que constantemente é exposta à palavra de Deus, mas que muitas vezes, mesmo tendo ouvidos, não ouve. Mesmo tendo olhos, não vê. Que estes não sejamos nós. Que nós estejamos entre aqueles que têm ouvidos para ouvir e ouvem. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Falamos sobre os 4 tipos de solo e eu quero encorajar você a pensar diante de Deus em que tipo de solo o seu coração tem sido. Deus de amor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, passa o teu arado nos nossos corações, tornando, Pai, cada um de nós um solo fértil, um solo preparado, um bom solo para ouvir a Tua palavra, para que a Tua palavra produza fruto nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor Deus, livra-nos da tentação de termos outras prioridades além do Senhor. Às vezes andamos tão inquietos e preocupados com tantas coisas. Nos perdemos em meio aos nossos objetivos e sonhos. Negligenciamos nosso relacionamento com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Quantas vezes ouvimos a Tua palavra de maneira superficial? Quantas vezes assumimos compromissos superficiais contigo? Falamos de grandes mudanças, fazemos grandes promessas, mas pouca coisa depois, pouco tempo depois, deixamos tudo de lado, sem a menor vergonha. Tem misericórdia de nós, Senhor. Transforma o nosso ser, muda o nosso coração. Que nós sejamos esse bom solo, onde o Senhor produz bons frutos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.